Vamos seguir então? A galera tá entrando aqui. Olha, tem 6 pessoas assistindo a gente. Melhor, 10 pessoas, 11, tá aumentando, tá seguindo, a galera tá entrando. Essa iniciativa aqui é a iniciativa Mão Dupla, o nome do nosso canal. A ideia aqui é a gente fazer um encontro entre nós aqui que somos amigos, formados em teologia, e a gente vai discutir alguns temas que são muito importantes. Mas por que Mão Dupla? Porque vocês que estão nos assistindo, vocês vão interagir com a gente. A gente quer ouvir também a sua opinião, a gente quer ver vocês aí conversando com a gente a respeito dos temas que nós vamos discutir aqui, tá certo? O tema que nós vamos discutir hoje é a respeito sobre o sofrimento, né? É o nome da nossa live, Deus, Você e o Sofrimento. Vamos começar nos apresentando. Vamos começar aí com o senhor Gabriel Pilon. Gabriel Pilon, fale um pouco sobre você. Onde você mora, o que você faz, quem és tu, homem? Eu atualmente moro em Engenheiro Coelho, aqui na região do UNASP. Trabalho numa editora com livros e sou formado em teologia, como todos aqui, e especialista em teologia sistemática e docência universitária. O homem é fera, bicho. Top. Beleza. Henrique, muito prazer. Que bom ter você aqui conosco. Legal, é bom estarmos todos juntos aí para conversarmos um pouquinho sobre esse tema que tem tomado a mídia, enfim, tem tomado a vida de todos, né, o sofrimento. Eu estou aqui na região de Cajamar, região metropolitana de São Paulo, e no momento sou pastor de 5 igrejas aqui. Então, formado em teologia junto com vocês, nós viemos para cá cerca de 6 meses, 7 meses. Top, top demais. Wildes, fala aí, man. Bem, meu nome é Wildes Júnior, atualmente eu moro na cidade de Cariacica, Espírito Santo. Estou trabalhando no momento com comércio exterior, parte de logística, e também sou formado em teologia pelo NASP, juntamente com todos aqui da live, e é muito bom estar aqui com os amigos. Top demais, top demais. Galera, vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Vamos pedir a ajuda de Deus para guiar a nossa conversa aqui. Vamos lá? Eu vou pedir aí para o Henrique fazer a oração inicial. Ok, vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua proteção, pelo dia que tivemos. Nós queremos agradecer pelo teu cuidado conosco. Neste momento, pedimos a tua direção para que a nossa conversa possa resultar em novos pensamentos e também possa nos aproximar do Senhor. Esteja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galera. O tema proposto, então, é a respeito sobre o sofrimento. Mas para a gente começar a conversar a respeito sobre o sofrimento, é claro, assim, que existe um conceito comum, uma ideia comum de sofrimento, e todo mundo tem uma perspectiva, todo mundo tem um argumento correto a respeito desse assunto, mas o que vocês entendem? Qual que é a visão de vocês quando você ouve essa ideia de sofrimento? O que vocês podem dizer aí para mim? Olha, o sofrimento, ele faz parte da vida humana desde o nascimento, né? É interessante que as mulheres, quando elas têm seus bebês, elas passam por um período de sofrimento. Geralmente associamos o sofrimento com a dor. E desde pequenos nós trabalhamos nesse sentido, né? Mas quando nós analisamos o todo, o sofrimento não se resume somente à dor. E é isso que nós vamos trabalhar aqui, expandir um pouco mais. Mas eu destacaria que no momento, e pela crise que nós temos vivido, o sofrimento está muito ligado com dor. Muito, muito ligado mesmo. Eu destaco esse ponto, né, do que eu penso, do senso comum sobre o sofrimento. Certo. Wildes, Pilon, qual que é a ideia aí? Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, baseada até no que o Henrique falou, entre dor e sofrimento, porque dor tem um caráter físico. Então, a dor provém, por exemplo, quando você se machuca, quando você, de alguma forma, tem a sua integridade física atacada, certo? Mas é possível não sentir dor física e ainda assim estar em sofrimento. Então, eu entendo de que sofrimento tem mais a ver com a percepção que o ser humano tem de si, do mundo, da realidade,
tem a ver com uma ideia, mais do que simplesmente com uma reação fisiológica, como é a dor. Eu acho que é interessante essa diferenciação que o Wildes fez, porque quando ele abre o caminho para essa dicotomia do sofrimento, temos o aspecto físico e o aspecto emocional, a gente pode talvez enfatizar o aspecto subjetivo do sofrimento, né? E talvez esse aspecto subjetivo ele mais se manifeste no aspecto de passagem intelectual, sentimental, emocional. E sofrimento emocional, acho que isso é algo que nós vemos em todo lugar na sociedade, né? E quando a gente fala de sofrimento como algo subjetivo, muitas vezes, entrando no campo psicológico, aquilo que me faz sofrer não faz outras pessoas sofrerem. Então, a gente pode também abrir o caminho para analisar esse aspecto subjetivo do sofrimento, né? Certo, muito interessante. Mas partindo desse ponto aí de vista, cara, o quanto que a felicidade ela é real? E aí, Henrique? O Pilon, vai lá. Pilon Vai, começou. Pilon, deixa o Não, Pilon eu falar passo a primeiro. bola pro Henrique, eu já queimei meu cartucho. Vai lá, Henrique. Olha, analisar essa pergunta de que a felicidade ela é real é muito complexo e vai dar pano para manga aqui. Mas na Porque, verdade, sim, cara, ninguém é 100% feliz. sim, Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que meio que desenvolver um conceito do que é felicidade, né? eu acho A que é partindo felicidade é desse a ponto. ausência da dor, ou a felicidade é um sentimento que ele é oposto à dor? Porque aí você está... A definição do que é felicidade vai determinar como que a gente define quem tem ou não felicidade, entendeu? A minha definição de felicidade é um sentimento de contentamento ou de satisfação com a vida tão grande que, vamos dizer assim, ele te mantém entretido o suficiente para não se perguntar se você é feliz ou não. Certo. Você descreveu uma forma de alienação. Não Foi basicamente necessariamente. isso. Não necessariamente. Porque, Você por ficar exemplo, quando ocupado. todo mundo tem alguma coisa na vida que a pessoa gosta. Pode ser qualquer coisa, pode ser dirigir, por exemplo, pode ser dar aula para um professor, pode ser conversar com uma pessoa querida. Todas essas coisas são coisas que têm valor para o ser humano, individualmente. E quando você está fazendo e aproveitando essa ação, esse momento, dificilmente você vai parar para questionar esse momento. Eu acho que essa é uma característica básica da felicidade. É Agora, você Wildes, estar entretido nela. eu queria fazer uma colocação aqui, já que você está introduzindo esse Vai ponto, lá. e a gente está aqui para discutir as ideias. Vai lá. Sabe, há uma busca incessante pelo prazer, hoje em dia. Certo. Né? E principalmente o prazer de forma sexual. É isso que as pessoas mais buscam hoje. Agora, de que forma este prazer, no geral, não no sentido somente sexual, mas em todos os possíveis, ele se relaciona com a felicidade? Eu acho que a diferença entre prazer e felicidade está na ideia de significado. Você pode ter um prazer que ele te cria uma reação química para você, certo? Mas que ele não agrega significado, que ele não muda, vamos dizer assim, a narrativa da sua vida enquanto pessoa. Vamos colocar aqui um exemplo clássico que todo mundo entende, por exemplo, o álcool, certo? O álcool, ele é prazeroso para quem gosta de álcool, certo? Ou qualquer outro tipo de droga, de vício. Mas não necessariamente a pessoa que toma parte nesse hábito, vamos dizer assim, ela está satisfeita com a vida dela, muito pelo contrário. É uma ação de escape, mas que carrega em si uma quantidade de culpa, uma quantidade de sofrimento, uma forma de fuga. É uma forma de fuga. Enquanto que a felicidade, ela, pelo menos na minha concepção, né, ela é o oposto disso. Ela é o quê? É algo que te conecta com aquilo que é bom na sua vida, é algo que te torna mais próximo daquilo que você quer idealmente ser enquanto pessoa. Certo. Agora eu queria ouvir o Pilon. Fala, Pilon. Está aí? Pilon não está. Vamos seguindo aqui, então, dentro dessa linha de raciocínio aí. A próxima pergunta que eu queria colocar aqui em evidência para a gente conversar um pouco e refletir
Agora, trazendo para dentro da nossa área, né, a teologia, Deus, amor, como é que a gente consegue entender essa ideia? Olha, a gente vive num mundo de sofrimento, a gente busca ser feliz, a gente aí, como o Wilds falou, às vezes a gente busca escapes, né, para a gente ser feliz, tentar ter momentos de felicidade, e agora a Bíblia me apresenta um Deus de amor. Como que eu consigo agora colocar essas duas ideias, um Deus de amor e o sofrimento humano, uma do lado da outra? Tem como harmonizar isso? Eu parto da premissa aqui, para iniciar a discussão, e nós vamos entrar em muitos detalhes, mas eu quero partir da premissa bíblica, né? A premissa bíblica para nós tentarmos conciliar as duas ideias é de que há um grande conflito em evidência, né, por toda a Bíblia. Há uma briga incessante entre o bem e o mal, duas forças lutando, e isso vai ocasionar, querendo ou não, que aqueles que estejam envolvidos na guerra sejam atingidos de alguma forma. Então, partindo dessa premissa, nós podemos entender que nós temos dois lados da moeda, né? Agora, muita coisa, pode até ser estranho o que eu vou dizer aqui, mas muita coisa positiva surge do sofrimento muitas vezes, inclusive desse grande conflito que nós vivemos. A questão do aprendizado, do crescimento, do fortalecimento, enfim, nós vamos avançando de acordo com as experiências que nós passamos, e Deus permite com que certas coisas aconteçam dentro desse grande conflito, para que nós possamos crescer, né? Eu acho que, partindo desse ponto, a gente pode estender muita coisa aí, né? Falando sobre isso. Com certeza. E aí, Pilon, qual que é a sua ideia? Esse é um assunto, assim, vou partir primeiramente do aspecto do desenvolvimento histórico do pensamento, né? Dessa questão. Até hoje não resolveram plenamente essa questão da perspectiva filosófica, né, e teológica. Muitas pessoas não conseguem conciliar, talvez por causa da adoção de uma cosmovisão teológica equivocada, talvez não bíblica, ou depende da perspectiva que ele olha. Mas, geralmente, o título que se dá para esse debate é teodiceia, ou seja, como justificar o fato de Deus ser retratado na Bíblia como amor, como o supremo bem, e no mundo criado por ele haver o mal. Alguns falam que o mal ele é inerente à própria liberdade, outros falam que o mal é inerente à matéria, mas pela Bíblia nós sabemos que o mal que existe não é culpa de Deus, apesar de Deus ser o criador de todas as coisas. O mal, ele na verdade é fruto da livre escolha do ser humano. Teve uma vez um indivíduo, não lembro exatamente aonde eu li, mas ele disse o seguinte, que o inferno é um monumento à liberdade humana. Aí depende de como cada um interpreta o inferno, mas a punição já é em si uma clara evidência de que nem todo mundo tem que concordar com o que Deus concorda. E quando nós olhamos na Bíblia, Adão e Eva escolheram um caminho que não era o caminho que Deus escolheu para eles, ou pelo menos estabeleceu como sendo um caminho de sucesso, né? Uhum. Então, basicamente, a gente consegue enxergar isso na Bíblia. Ok. Então, existe um grande conflito por detrás, né? A batalha entre o bem e o mal, Deus e o inimigo de Deus, e a gente está no meio de toda essa guerra e, por conta disso, nós conhecemos o sofrimento. Mas é interessante a gente falar a respeito da desobediência também, que ocasionou, que faz com que a gente experimente, né, o sofrimento. Pode falar, fala aí, Wilds, Pilon, fala aí. Pilon, eu gosto de uma analogia para poder retratar essa questão da escolha de Adão e Eva e o posterior sofrimento deles e da descendência da raça humana. É uma analogia simples. Imagine hoje que eu chegue para minha mãe e fale com ela que eu vou me mudar com minha esposa para a Síria. Nós sabemos hoje que a Síria é uma zona de conflito. E pretendo criar uma família na Síria e viver lá o resto da minha vida. Quais são as consequências de eu me mudar para a Síria? Elas são negativas. Eu posso sofrer no meio de um tiroteio, vou estar lidando com uma guerra civil que já tem se arrastado por muitos anos. Então, assim, a escolha de ir para lá, escolher por esse caminho, ela vai gerar consequências. E foi basicamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou, quando pecares, certamente o quê? Morrereis. Quando você comer do fruto, essa vai ser a consequência. Se eu for para a Síria, qual vai ser a consequência? Eu sei, Adão e Eva talvez não tinham plenamente
toda uma visão clara do que viria após a tomada do fruto, mas Deus deixou explícito que certamente eles morreriam. Mas nós hoje conseguimos saber o que vai acontecer se eu decidir morar dentro da zona de conflito na Síria contemporânea, entende? Então é a escolha que gera consequência. Agora surgiu uma pergunta aqui no Facebook, ó. Mandaram aqui, são vítimas ou culpados? E agora? E aí? Vai, Wilds. Eu acho que somos os dois, hein? Vai lá, Wilds. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que nós não escolhemos nascer num mundo de pecado e sofrimento, toda vez que nós tomamos uma decisão de agir como tal, nós somos responsáveis pelo resultado também. Então, a gente está numa dinâmica que é bastante complexa. Não dá para colocar a culpa inteira no mundo, porque dentro de nós existe a tendência pelo que é errado e pelo aquilo que faz o outro sofrer também. Então, eu creio que nós somos, ao mesmo tempo, vítimas e carrascos também. Sim. Muito bem. Pilon? Essa questão ela é complexa, ela tem várias facetas, né? Eu sou vítima enquanto não escolhi ter nascido no mundo de pecado, nasci e estou aqui. Não fui eu que iniciei o pecado, mas nasci no mundo de pecado, com a natureza pecaminosa tendenciosa para o pecado. E também sou agente, no caso, culpado, quando eu escolho praticar o mal contra a pessoa, praticar o mal contra o próprio Deus. Mas a Bíblia é clara que, apesar de nós termos a natureza pecaminosa, isso não é essa não é uma situação determinista, na qual eu necessariamente devo sempre estar sendo o quê? Escravo do pecado. O próprio apóstolo Paulo fala que nós temos a possibilidade de sermos libertos por Cristo, né? Então, assim, Deus, ele nesse processo de vitimização do ser humano, ele tem a sua maneira de fazer o quê? De acabar, de minimizar esse problema, que consequentemente também vai fazer o quê? Diminuir a minha própria culpa, mas a diminuição da minha culpa não vem por conta do que eu posso fazer ou deixar de fazer, vem através do quê? Da justiça de Cristo, né? A grande questão é que, no meio de um mundo de pecado, Deus, ainda na sua infinita misericórdia, permite que a gente sinta felicidade em alguns momentos. Sim. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Jesus, ele mesmo disse, né, que veio para trazer vida e vida em abundância, né? Então, muito interpreta esse texto como se ele estivesse falando de uma vida futura, de eternidade, e ele está falando aqui da vida terrestre. Então, ele veio também para trazer um pouco de alívio às nossas dificuldades, sofrimentos, né? Mas aí eu gosto agora... Sim, pode dizer. Mas é importante pensar, novamente caindo naquela questão da subjetividade, né? Assim como o sofrimento é subjetivo, a alegria também é subjetiva. Exatamente. A alegria, ou pelo menos os momentos de prazer, os momentos de alegria, eles são determinados individualmente, socialmente. Hoje nós temos, por exemplo, claramente na sociedade, parâmetros do que é ter uma vida alegre. Muitos dizem ter vida alegre, ter uma casa na praia, ter um carro de luxo, ter a conta abarrotada de dinheiro. Esse é um aspecto subjetivo, aliás, social da alegria. Aí quando a Bíblia fala para nós sobre alegria aqui na Terra, o que é alegria? Qual é a alegria que Deus quer que nós tenhamos aqui na Terra? Aí nós temos que ir aonde? Para as Escrituras, né? Exatamente. Agora, só para a gente fermentar um pouquinho aqui, né? Ó, eu pensando aqui enquanto vocês falavam aí. É bem certo que a gente não escolheu nascer aqui nesse mundo. Mas você já reparou que tem pessoas que sofrem demais e parece que tem pessoas que sofrem de menos? E aí, como que a gente entende isso aí? Mas isso também é um aspecto da Bíblia. Alguns personagens bíblicos sofreram mais e outros menos. Exemplos. Então, Jó é um exemplo. Sofreu o máximo que um ser humano, além de Jesus, claro, quando veio esse mundo, né? Mas ele sofreu muito, 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 muito. Ao contrário... Diga aí, Wilds. Mas eu acho que o exemplo de Jó é um exemplo ruim. Por quê? Porque Jó, no mesmo momento que ele sofreu muito, ele recebeu uma recompensa, entre aspas, né? Sim, pelo sim. sofrimento dele. Agora, por exemplo, se a gente pega a história de Jeremias. Jeremias sofreu pra caramba e Isaías.
Exato. Sim, Qual que foi a Isaías. recompensa? Foi morrer. Entendeu? Paulo. Paulo, pois é. Em compensação, você tem Davi, que era ungido por Deus, mas fez um monte de coisa errada e que morreu de boas na casa dele. E aí? Salomão, Eu coloquei o exemplo de Jó em comparação com o de Abraão. Eu ia falar dos dois, porque os dois tinham praticamente a mesma posição financeira. Os dois eram desculpa, a muito gente ricos. interrompeu então. Desculpa. É só isso que eu ia colocar aqui. Por isso que eu usei o exemplo de Jó, para colocar em comparação com alguém do mesmo nível no sentido bíblico, né? Então, os dois eram ricos, eram muitíssimos ricos. Só que um sofreu demais. O outro, ele sofreu em alguns momentos, mas não foi a vida inteira prolongado, sabe? Como Jó. Claro, Jó recebeu recompensa? Recebeu. Abraão, ele não recebeu recompensa em vida, mas ele também não teve uma vida tão sofrida quanto a de Jó. Você consegue entender? Eu só quis colocar no mesmo nível. Mas, claro, o exemplo de Jó comparado com o de Isaías, com Jeremias, é algo que não chega nem perto, né? Não tem nem como comparar. O fato é que a gente precisa ter em mente que a nossa recompensa não é aqui. Embora a gente tenha momentos de felicidade, embora a gente encontre pessoas que sofram de menos, mas veja, se ela não for fiel a Deus, o céu dela foi aqui. Agora, se existe uma pessoa que foi fiel a Deus aqui, que sofreu muito, ela tem uma esperança, né? Um dia nós estaremos num lugar, a Bíblia, né, fala a respeito disso, né? E eu até acho... escutei recentemente uma pessoa falando assim, olha, eu li a última página da Bíblia e lá fala que nós vamos estar bem, né? Depois quando todo esse grande conflito acabar. Exato. Fala, Luiz. Então, eu acho que também tem a questão do que Salomão fala lá no livro de Eclesiastes, quando ele diz assim, né? Que tudo é vaidade. E não é simplesmente uma frase solta. Quando a gente pega para poder analisar o texto de forma completa e profunda, a gente percebe que quando Salomão diz assim, tudo é vaidade, ele está dizendo o seguinte, olha, o mundo ele existe numa dinâmica ruim. Ele não existe baseado em ordem, em sentido, em uma dinâmica que é justa. Não, ele existe numa dinâmica de destruição, numa dinâmica de constante tristeza. E aí ele vai descrever várias formas com as quais isso acontece. Ele fala, por exemplo, das vítimas de violência que sofrem nas mãos de pessoas mais poderosas, mais ricas e mal intencionadas, e que elas vivem a vida inteira debaixo do sofrimento, sofrem e elas morrem como vítimas e ninguém vinga o sofrimento dessas pessoas. E qual que é a justificativa de Salomão para isso acontecer? É de que o mundo inteiro, como um todo, não apenas as pessoas, mas o mundo em si, ele está numa dinâmica de pecado, de injustiça e sofrimento. E o que Salomão vai dizer é de que a única solução para esses casos individuais é a vinda e a ação direta de Deus no tempo, por ocasião da segunda vinda de Jesus. É o que ele deixa claro no fim do livro dele. Só com essa ação de restart, de recomeço, de reconstrução, é de que as coisas vão estar no estado que elas deveriam estar. Enquanto isso não acontecer, não existe justiça humana, não existe nada que possa ser feito de verdade para resolver o problema dos casos isolados do pecado, entendeu? Já que o Wildes tocou em Salomão, a gente percebe no livro de Eclesiastes em relação ao sofrimento, ao sucesso, aos problemas, uma total realidade de indeterminação. O homem não sabe o que vai vir amanhã, se é bem ou mal, ele não tem como saber. E quando nós vamos a Eclesiastes, nós percebemos que quando ele fala de alegria, ele sempre associa a alegria à comunhão com Deus e às coisas simples da vida, comer, beber, estar com a família. É uma dimensão muito, muito distinta do que nós vemos muitas vezes, o que é propagado, o que é justamente colocado diante de nós a todo momento. E aí que nós podemos também tirar, já que existe tanta indeterminação, tirar uma outra lição. Já que eu estou falando bastante sobre questão subjetiva, que até a própria experiência do sofrimento e como Deus age com o indivíduo na situação de sofrimento, ela também é subjetiva e personalizada. A experiência de Abraão foi uma, de Jó foi outra, de Paulo foi outra ainda, de Davi foi outra, de Salomão foi outra. Mas Deus esteve agindo ali, com cada um deles, da maneira como eles estavam, entenderam? Ah, mas por que fulano de tal sofre mais do que eu? Ou talvez porque eu sofro mais do que ele? É o que temos. A realidade é indeterminada.
Assim, nesse aspecto. Mas, acima de tudo, não caindo talvez num ceticismo, numa total anarquia, apesar da realidade ser indeterminada, o próprio livro de Eclesiastes fala o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas, e ele sempre vai agir de maneira personalizada, com o sofrimento de cada indivíduo, né? Não, e tem outra coisa, só voltando um pouquinho no que o Wilson falou agora há Antes de pouco. você falar, Henrique, já te dou a palavra de novo. Galera, vocês que estão indo assistindo, curtem a nossa página, Mão Dupla. A gente vai fazer vídeos, lives aqui. Curte aí, compartilha. Esse assunto é um assunto muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que pode ajudar alguém também. Vai, Henrique. Então, não, eu só queria retomar um ponto do Wilson, que ficou aqui engasgado para falar, porque aí vai simplificar o que a gente está falando aqui, sobre o sofrimento. O sofrimento vai vir para todos de uma forma ou outra. Isso é importante destacar. Por isso que no começo a gente já fez essa distinção logo, que sofrimento não tem relação muitas vezes direta com a dor, né? Porque o sofrimento pode atingir diversas esferas, em diversos aspectos da vida. Então, se você ainda não passou por sofrimento nesse mundo, você que está acompanhando aí, ou nós que estamos aqui, em algum momento ele vai chegar em alguma forma, seja emocional, seja físico, porque nós estamos no meio de um conflito, no meio de uma guerra, e nós sofremos com isso. É claro que numa guerra, alguns soldados, e eu uso o exemplo da guerra, né? Alguns soldados, eles são mais feridos, sim. Outros nem tanto, mas no fim, todos são atingidos. Cara, gostei muito dessa ideia de guerra. Afinal de contas, na guerra ninguém dorme bem, ninguém come bem. Exatamente. Mas é importante, o Elias, sim. Elias, ressaltar uma coisa, que nós cristãos, nós temos uma cosmovisão, uma noção de mundo baseada na Bíblia, que há um grande conflito, nós entendemos. Mas é importante também entender que há outros sistemas de pensamento, cosmovisões filosóficas, no caso, que não partilham da mesma concepção que nós temos a partir da Bíblia. E eles tendem a fazer o quê? A criar outras estruturas e outras fontes para o sofrimento. O sofrimento está justamente na exploração de um indivíduo sobre o outro. Então, para acabar com o sofrimento, nós temos que acabar com a exploração. E assim por diante, entendeu? É sempre bom ressaltar esse aspecto assim, particular do que é. Inclusive, Pilão, você mencionou um fato interessante que tem acontecido nos últimos dias no nosso país, né? Alguns associam o sofrimento aos sistemas econômicos. Capitalismo, não estou aqui para defender capitalismo e socialismo, nada disso, mas alguns atribuem. Então, para alguns, se eliminar o capitalismo, acaba o sofrimento. Se acabar com o socialismo, acaba o sofrimento também. Então, tem essa questão que você mencionou bem colocada agora. E esse é um problema seríssimo. Bacana. Ó, antes da gente seguir aqui, Evelyn, Monique Santos, Rosana, Cíntia Honorato, Douglas Pessoa, esse é fera aí. Olha só. Rafael Oliveira, Pastor Mateus Dias, beleza. Smiley, galera, valeu. Grande Smiley. Matheus aqui tava reclamando, ó, já curti, mas vocês não cumprimentam a gente, olha aí. Agora estou cumprimentando. Valeu aí por acompanhar a gente, galera. Alguém ia continuar falando a respeito desse assunto antes de a gente ir para o próximo tópico? Eu acho que o que foi dito tá bom. Tá bom, né? Cara, agora eu queria focar no seguinte, cara. Veja, a questão é a seguinte. Existem algumas mentiras que são contadas por aí. A respeito sobre o sofrimento, a respeito sobre Deus, a respeito da nossa colocação diante do sofrimento, Deus diante do sofrimento. E eu queria que a gente conversasse, né, falasse um pouco a respeito dessas questões. A primeira questão que eu queria jogar aqui na nossa roda é a ideia assim, ó, quanto mais consagrado eu for, menos eu vou sofrer. Procede? Essa é uma relação que a vida de Paulo já desmente tudo isso. Exatamente. Exatamente. Né? Já está bem evidente. Não só Paulo, né? Jó. Justo, Jó. Íntegro, reto, né? E ele sofreu. João Batista, dos homens nascidos de mulher, nenhum é igual a João Batista. O próprio Senhor Jesus disse isso. No entanto, ele sofreu, morreu decapitado, teve seus momentos de dúvidas ali na prisão. Então, essa ideia aí, ela já precisa ser jogada por terra. Não é o fato de que a pessoa ela seja visivelmente boa, né, aos olhos das outras pessoas, né? Isso não quer dizer que ela não vai sofrer. Mas isso aí o Pilão pode entrar melhor na questão, que ele estuda
mais profundamente, isso aí vem lá dos tempos medievais, né? Dos tempos da igreja primitiva, que estimularam esse tipo de crença. Quanto melhor você for, quanto mais coisas você fizer, menos você vai ser castigado. Então, isso já vem do passado, que vem se levando até o presente, né? Esse é um aspecto, essa é uma visão assim legalista de religião, né? E que ela tem tido suas manifestações contemporâneas, né? Nós temos várias teologias aí que não cabe aqui mencionar nomes, que aqueles que vivem no nosso contexto atual conseguem entender o que estamos falando. Se você está com Deus, o diabo não te toca na sua família, não toca nos seus bens, e cria-se então uma visão triunfalista do cristianismo, né? Se você está com Deus, você tem só sucessos. Mas aí que a gente incorre num erro tremendo, porque pelo que nós vemos na Bíblia, o sofrimento tem uma função salvífica, né? Tem um aspecto que o próprio Deus se utiliza do sofrimento para justamente corrigir, para poder redimir, entendeu? Nós olhamos para o próprio povo de Israel, a história do povo. Deus ele prometeu bênçãos e maldições para o povo de Israel. Mas qual que era a função do sofrimento gerado ou permitido pelo próprio Deus? Redentiva, entenderam? Então esse é um ponto aí que a gente pode analisar. Então todo esse tipo essa visão de que fala, que parte do pressuposto que quanto mais consagrado você for, pelo menos quanto mais religioso você for, ou quanto mais a tua aderência à fé, a um corpo doutrinário for mais fiel, você estará isento de sofrimento. Isso não é uma verdade, né? Isso tem base legalista. E só para comentar o que você disse, de que o sofrimento tem função salvífica, um exemplo claro na Bíblia é o povo de Israel com as serpentes no deserto, né? Em que eles sofreram, perderam familiares, e logo em seguida é levantada a serpente, e ali eles são salvos, né? Então é interessante esse aspecto também aí de que o sofrimento, às vezes, claro, na esfera física, né, e emocional também, porque mães perderam seus filhos ali, como ele pode também gerar uma aproximação, uma salvação, né? Henrique, outra coisa que é importante a gente sempre analisar é que Deus vê o que nós não vemos. E isso fica patente, claro, na experiência de Jó. Por quê? Ao final, quando Jó tenta entender um pouco, a gente percebe que o Jó está num processo, inclusive, de conhecimento do próprio Deus, naquela experiência que ele vivenciou. Quando ele tenta indagar Deus, Deus responde: você estava aqui quando as estrelas foram colocadas no firmamento? Quando os pilares do mundo foram estabelecidos? Então, o que basicamente Deus está querendo dizer com esse monte de perguntas? Jó, eu enxergo mais do que você. Por mais que você não esteja entendendo os motivos de todo esse sofrimento, saiba que se ele veio até você, eu conheço todas as coisas. Então, assim, o cristão diante do sofrimento, se ele tem buscado a Deus, se ele tem buscado fazer a vontade de Deus, não num aspecto legalista, mas sim tem confiado a sua vida a Deus, ou seja, entregar a sua vida nas mãos de Deus para que Deus haja conforme a vontade dele, ele tem que ter a perspectiva de fé, de que todo tipo de sofrimento, muitas vezes, que vem sobre nós, mesmo que nós não entendamos, ele pode ter um propósito, entendeu? Isso foi o que Deus tentou demonstrar para Jó no final do livro, né? C.S. Lewis disse, não sei aonde, mas ele disse assim que o sofrimento... Não li esse livro dele, não sei aonde. O sofrimento é um megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Então, é bem verdade isso, né? Veja, se a gente sofrer de menos, a gente nunca vai saber qual mal é o mal e nunca vai querer se livrar dele. Se a gente sofrer demais, é óbvio que a gente não vai aguentar. Então, Deus ele administra as doses de sofrimento para moldar o nosso caráter. Eu estou errado? Se eu estou errado, me corrige aí, Wildes. É exatamente o que eu ia falar. Tipo assim, se quanto mais consagrado você for, menos você vai sofrer. Como que isso funciona? Porque ser mais consagrado é estar mais próximo do ideal de Deus, certo? Logo, isso vai te tornar cada vez mais sensível para a ausência de Deus. Então, o mundo de pecado vai ser cada vez mais agressivo e mais nocivo para você enquanto pessoa. Então, quanto mais consagrado, mais você vai sofrer. O exemplo maior era Jesus. Quando ele estava prestes a morrer, ele estava lá no Getsemane e ele estava tão tenso com o que estava para acontecer
que ele suou sangue. Aquilo é uma demonstração da carga emocional que havia sobre ele naquele momento. Então, essa afirmação ela faz zero sentido. Galera, eu quero saber do pessoal de casa aí que está assistindo a gente. Eu queria saber se vocês concordam aí com a gente, qual que é a ideia de sofrimento que vocês têm, qual foi o outro tipo de erro que vocês ouviram em relação a Deus e o sofrimento. E eu sei que o Pilon tem mais uma contribuição aí, mas eu já queria jogar outra ideia aqui também. O Pilon responde e já emenda aí, ó. Não, pode seguir. Toda dor e sofrimento é punição de Deus? Você com certeza já ouviu alguém dizendo assim, nossa, eu estou sofrendo porque Deus está me punindo. Qual que é essa ideia? Deus pune de verdade? Todo sofrimento tem mesmo a ver com uma punição de Deus? É assim ou não? Eu pessoalmente, assim, eu tenho dificuldade de entender a punição divina, enquanto ainda há graça, como sendo uma punição cabal. Deus está punindo para destruir a vida do indivíduo, para tirar ele da existência para a não existência. Eu gosto de que Ellen White diz que toda punição que Deus ele impinge sobre o mundo, enquanto ainda há graça, ela é misturada com graça. Mas assim, eu tenho dificuldades pessoais, assim, a gente já vai para o lado subjetivo de entender plenamente como Deus pode punir. Mas em Hebreus tem uma frase de Paulo, deixa eu até pegar aqui, acho que é melhor ir direto à fonte, né? Hebreus no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 12 de Hebreus, nos versículos 4 em diante, olha só o que Paulo fala. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Vocês percebem como que o Paulo está discorrendo sobre a questão das punições divinas, correções. Eu prefiro mudar a palavra para correção. Quando a gente fala de correção, a gente tem um aspecto positivo de que é tirar do incorreto e levar para o correto. Punição tem um elemento muito destrutivo. Ou seja, que eu acho que esse não é um caminho que a gente possa falar de Deus enquanto ainda exista graça, né? Então, o sofrimento, muitas vezes também, é um outro ponto que a gente não pode jamais esquecer, ele vem sobre nós por culpa de nós mesmos. Consequências de nossos próprios atos não tem nada a ver com Satanás nem com Deus. Se eu tomar veneno, o que vai acontecer? Se eu roubar, o que vai acontecer? Entendem? Eu lembrei de uma história bíblica que eu acho que se adequa ao que você disse aí, Pilon, que é a história de Jonas, por exemplo, né? Ele tinha que fazer algo, não fez, Deus corrigiu a rota dele. Então, eu vejo nesse seu lado aí mesmo, não com algo para destruir, mas para corrigir, né? Correção, porque o propósito de Deus, o maior objetivo de Deus na história é a redenção, né? Deus, todo o juízo de Deus, ele é amoroso. E eu gosto que Ellen White fala de uma perspectiva que é interessante, que às vezes nós como cristãos vamos tratar o assunto do céu, né? O céu é o sumo bem da visão cristã de mundo, ou seja, o céu é o ápice onde toda vida será plena, né? Muitas vezes nós temos uma visão do céu que ela é negativa. Por quê? Eu quero ir para o céu por medo do inferno. Já parou para pensar nisso? Eu não penso naquilo que o céu irá me proporcionar de bom. Eu só penso no aspecto negativo. É um risco que todos nós corremos. Não estou dizendo que quem está assistindo pense assim, mas é um risco que nós corremos de pensar no céu do aspecto negativo. Mas quando nós falamos de céu, então, nós estamos falando da plenitude, da comunhão com Deus, que é um aspecto que a Bíblia trata de maneira bem extensa como sendo uma das fontes da alegria, né? E a Ellen White, ela fala que quando Deus não levar
o fato de Deus não levar algumas pessoas para o céu é até bom para elas. Por quê? Elas não foram transformadas e a alegria que será comum a todos lá traria sofrimento para esses indivíduos que não aprenderam a viver segundo as normas do reino baseadas no amor. Entenderam? Interessante, muito interessante isso, essa questão aí, né? O fato de, veja, no céu as pessoas serão eternas. Se a pessoa chegar no céu e não encontrar aquilo que ela mais gosta, aquilo que ela mais ama, porque não está de acordo com os planos de Deus, ela vai viver eternamente infeliz. Porque, na verdade, no céu a gente não vai ser transformado mais no nosso caráter. Nosso caráter está sendo transformado aqui, enquanto estamos aqui, tomando as decisões. Lá não, o que será transformado será o nosso corpo carnal, né? Esse corpo de pecado, as influências do pecado sobre a nossa carne, mas a nossa mente vai continuar sendo a mesma, eu vou continuar sendo o mesmo, todos nós vamos continuar sendo nós mesmos. Veja, essa questão aí sobre punição de Deus, eu enxergo da seguinte maneira. É claro que Deus ele repreende, né? Apocalipse, o próprio texto que o Pilão leu, né? Também se completa com Apocalipse 3, verso 19, onde o próprio Deus diz assim, olha, eu amo e repreendo a todo aquele... Não, melhor. Eu disciplino e repreendo a todos aqueles que eu amo, né? Logo em seguida ele fala, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir. Então a gente percebe o seguinte, que Deus ele sempre está disposto a usar, sim, né, o sofrimento, mas não apenas como uma forma de punição, simplesmente por punir a pessoa porque ele tem prazer, não. Mas é um ato de amor para ajudar a pessoa a voltar para os caminhos dele, que é o caminho de salvação. É isso mesmo? Sim, e é importante ressaltar que, por muito tempo, vamos falar assim, durante toda a Idade Média, essa face punitiva de Deus, ela aterrorizou a humanidade. Há várias pessoas que, você vê relatos livres, pessoas ateus que justamente começaram a descrer do Deus bíblico, a não acreditar nele justamente por conta dessa imagem, né? De um Deus punitivo, do passado. purgatório que irá queimar o ser humano por toda a eternidade. Como é que isso se adequa? Como é que isso pode ser associado à imagem de um Deus que é amor? E essa foi inclusive uma das lutas que envolveu a própria experiência de Ellen White, a própria experiência de vida dela. No início, aquela Lutero noção também, né? de Lutero, Roger Morneau, que escreveu aquele livro sobre... Roger mesmo, né? Me corrijam aí. Escreveu o livro sobre Viagem Sobrenatural. Sim. E é interessante também ressaltar que, por exemplo, tem um texto que eu li uma vez que fala que até mesmo como que esse desenvolvimento da ideia de um Deus distante e punitivo afetou as reações céticas que surgiram por ocasião do iluminismo, surgiram por ocasião da modernidade, entenderam? Então, justamente essa visão de um Deus punitivo, ela é muito danosa. E quando nós Sim. falamos de sofrimento na Bíblia causado por Deus, nós temos assim, vários aspectos revelados, mas ainda assim todo o silêncio em pontos obscuros é ouro, né? Então, e tem outra coisa interessante aí que você colocou, trazendo para o sentido prático da questão que nós estamos discutindo aqui, é que quando eu tenho essa visão de um Deus punitivo, geralmente eu carrego para mim o sofrimento que eu não deveria carregar e eu transfiro esse sofrimento para outras pessoas. Sim. Eu faço com que essa opressão que eu tenha de Deus, que eu entenda de Deus, eu transmita também a outros. E aí o sofrimento que deveria ser amenizado, eu acabo ampliando. E é isso que vai acontecendo e vai movimentando e vai transtornando a vida de muita gente, né? Muito Sim. bacana essa visão do Henrique também. Agora, é o seguinte, existe o outro lado, né? E isso também é um grande erro, porque as pessoas, algumas pensam que é o seguinte, que todo sofrimento é causado por Satanás. Se eu estou sofrendo, é porque Satã está perseguindo a minha vida. E aí, Wilds? Eu acho que é tão, vamos usar assim a palavra, é tão inocente pensar dessa forma quanto da forma anterior. Eu acho que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de fugir da responsabilidade das suas próprias ações, né? Então, por exemplo, aí existe a crença muito comum aí no horóscopo. Eu não critico diretamente ninguém que acredita em horóscopo ou qualquer coisa do tipo, porque todo mundo tem as suas crenças e, num certo sentido, num certo nível, as crenças elas são meio que inexplicáveis. A gente também não tem como provar tudo aquilo que a gente acredita baseado na Bíblia. Creio que isso é de comum entendimento de todos aqui.
Mas o que eu vejo, por exemplo, na pessoa que tem essa tendência a usar o horóscopo como base de vida, é que ela está meio que usando uma explicação externa para justificar comportamentos que ela mesma sabe que muitas vezes não são aceitáveis, que não são tão bons quanto ela poderia ser. Então, quando a pessoa diz assim, mas esse sofrimento na minha vida é fruto de Satã, eu acho que ela tá tentando fugir da própria responsabilidade. Se eu, por exemplo, me tornar um alcoólatra, não é culpa de Satanás que eu estou sofrendo, que eu tenho cirrose. A culpa é minha, que eu coloquei a bebida para dentro do meu corpo. É claro que nem todos os sofrimentos são autocausados, né? Tem criança que nasce com câncer, entendeu? Isso é uma outra questão. Mas, assim, nem tudo que acontece no mundo é por ação de Deus, assim também como nem tudo de ruim que acontece no mundo é por culpa de Satanás. Wilds, eu vou usar aqui. Pode continuar, finaliza aí. Eu já tinha dito já. É que eu ia falar o seguinte, eu ia usar um exemplo bobo aqui, só para ilustrar essa questão de que algumas ações nossas, elas ocasionam sofrimento. Vou dar um exemplo simples aqui. Tem gente que de noite tem sonhos pesados, né, terríveis. Aí acorda de manhã achando que a tia vai morrer, que a avó vai morrer, que o pai vai morrer. Só que na noite seguinte, ele comeu demais, passou mal, e o próprio corpo... Exato. Fez a reação química para que ele tivesse aquele pensamento. Mas aí fala que é quem? É o diabo querendo perseguir minha família. Exato. É o diabo querendo matar. Então tem muito disso aí também que você mencionou, né? É verdade. Isso aí é muito curioso, cara. Isso aí é muito curioso. Ok, galera. É isso aí, ó. A outra questão também que sempre escuto por aí, eu não concordo muito, talvez alguém que concorde, eu quero ouvir de você. A questão é a seguinte, olha. Você está sofrendo. Aí a pessoa vem e fala assim, irmão, não pergunte por quê. Pergunte para quê. É assim mesmo? É pecado questionar Deus? Olha, é complicado. Alguns personagens questionaram. Alguns personagens bíblicos questionaram a Deus. Alguns vários. Alguns vários questionaram a Deus, né? E nem por isso eles foram repreendidos. Então, é uma pergunta difícil de responder, viu, Elias? Eu vou falar a verdade. É uma pergunta bem complexa de ser respondida. Eu acho que eu percebo assim. Abacuque, né? É para isso que eu tô aqui, para lançar essas perguntas complexas. Legal. Daqui a pouco tem a pergunta da Rosana aqui também, a contribuição dela. Vai lá, Pima. Qual que é a linguagem típica de Abacuque, né, Wilds? Até quando, né? Até quando, Senhor? Tal coisa. Até quando? Questionar a Deus é um fato. Existe na Bíblia questionamento do indivíduo em relação a Deus, o porquê que aquilo que está acontecendo com ele. Mas a gente percebe na vida desses homens santos que há neles um espírito de resignação. Senhor, está acontecendo, mas seja feita a tua vontade. Mas por que está acontecendo? Deus, às vezes, ele dá a resposta, ou muitas vezes também nós entendemos a resposta ou entendemos os motivos de maneira retroativa. Lá na frente eu vou saber o que aconteceu no passado e por que aconteceu. É um processo de conhecimento, né? Nem tudo nós conseguimos entender de imediato, né? Quando eu olho para a Bíblia, sim, Wilson, pode ir. Eu acho que seria muito infantil da nossa parte acreditar de que Deus é todo-poderoso e conhece tudo e todos de forma tão completa, mas ainda assim todas as ações dele seriam compreensíveis para mim. Eu acho que é muito infantil, intelectual e religiosamente você pensar dessa forma, sabe? Eu acho que é parte do pressuposto da pessoa de Deus de que ele vai agir de forma misteriosa. E sempre que a gente se depara com um mistério, a gente vai se questionar e a gente vai perguntar, por que isso está acontecendo dessa forma? É natural do espírito humano. Faz parte da natureza de Deus que está em nós, da imagem de Deus, né? Querer entender, querer desenvolver algo sobre aquilo ali. A gente não é um animal que simplesmente reage ao nosso ambiente. Não, a gente tem essa necessidade de encontrar um propósito nas coisas. Então, é muito natural que a gente pergunte. Mas eu acho que a grande beleza da fé, ela está exatamente nessa tensão, de que às vezes você não tem um motivo racional para crer, mas ainda assim você crê,
Porque esse é o pulo, esse é o desafio. Porque se você vive baseado em razões sólidas, estabelecidas, do tipo, esse aqui funciona desse jeito, não é fé, é conhecimento. E da Bíblia, a perspectiva que nos é chamada a ter é a perspectiva de fé, não simplesmente de entender do ponto de vista científico, vamos dizer assim também. E isso que você falou é interessante, viu, Wildes? Eu uso outro exemplo da Bíblia. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, como é que eu vou provar de maneira científica que aquilo aconteceu? Eu não tenho como provar de forma científica, mas eu aceito e creio pela fé. Exato. No final das contas, simples. Já que o Wildes tocou nesse aspecto da racionalidade, né? E em relação ao sofrimento, a Bíblia promete que Deus nos concede uma paz que excede todo entendimento, né? Já pararam para pensar nisso? Uhum. E essa paz que excede todo entendimento, ela é vista na vida de vários personagens bíblicos. O próprio apóstolo Paulo, para mim, é o indivíduo paradigmático, né? Porque como é que aquele homem sofreu o que sofreu e ainda encontrava esperança, alegria e tinha certeza de que aquilo que Deus tinha para ele já estava guardado? É uma paz que, para quem está de fora olhando, não tem a vivência de Paulo, não tem a experiência espiritual que ele tem da caminhada com Deus, é ilógico. Como assim? Como é que eu estou na prisão e estou cantando? Como é que eu sou apedrejado, sou açoitado e ainda louvo a Deus? Como é que eu estou tranquilo diante dessas questões? É a paz que excede todo entendimento, entende? No final das contas, a questão eu não preciso compreender todas as coisas, mas eu preciso confiar naquele que entende e compreende todas as coisas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo justamente esses exemplos que vocês estão citando aí, pessoas questionando a Deus. Veja, Jó sofreu. Você lê o livro de Jó, a conversa básica dele é o seguinte, olha, se eu pudesse estar frente a frente com o Todo-Poderoso para defender a minha causa, isso é um tipo de questionamento, porque Jó sabia que ele não tinha feito nada de errado, não havia pecado. A gente olha para a vida de Paulo, lembra lá, o 2 Coríntios, capítulo 9, né, verso 12, fala, olha, eu orei 3 vezes ao Senhor, 3 vezes, né, pedindo a Deus para que tirasse de mim o espinho na carne. Então, veja, não são pessoas acomodadas, né? Não são pessoas que dizem assim, que ficam ali simplesmente dizendo assim, o porquê, que não achar a motivação, o motivo, né, por detrás disso. Mas são pessoas querendo entender o que de fato está acontecendo. E no caso de Paulo, Deus aparece para ele e diz o que mesmo? Minha graça te basta, né? Ele não teve ali uma resposta, né, do porquê o Elias, na carne dele. Sim. mas essa questão, essa visão de sofrimento, ela só opera dentro de uma cosmovisão bíblica. Se eu tentar adotar claro, paradigmas, padrões que são constantemente oferecidos a nós do que é alegria, do que é o sofrimento, e eu tentar entender o que a Bíblia está dizendo sem mergulhar numa cosmovisão bíblica, não tem como. Não tem Por que Paulo sofria e ainda estava alegre? Porque ele sabia que a vida daqui ela é passageira. Não se resume a isso. Entendeu? Isso então, que você está falando, Pilon, sem querer te cortar, só para complementar, é uma realidade do que a gente vê hoje, porque as pessoas, por não terem essa visão, elas se entregam ao sofrimento por completo, né? Elas preferem, não fazem questão de lutar. Eu estou sofrendo mesmo, então que eu tire minha vida, que eu suma, que eu desapareça. Isso até virou estilo musical, né? O tal da sofrência, né? Como o pessoal fala por aí, né? Bem isso, bem isso. Galera, deixa eu vir aqui para os nossos amigos aqui, ó. Rosana Xavier diz assim, olha, é interessante a questão do estar no céu. A maioria de nós não se sente à vontade em determinado lugar, festa, né, etc. Imagina uma pessoa que não aceitou a mensagem de salvação ser levada ao céu sem querer. Deus ama até aquele que não quer ser salvo. Cara, imagina só isso, né? A pessoa que ama bebida alcoólica, ela ama bebida alcoólica. Aí ela chega no céu, não tem. Eternamente uma vida de sofrência, né? Sofrendo e tal. Então, mas eu vou além, Elias. Sim, vai lá. Porque olha só, se a gente usar parâmetros para poder medir quem vai gostar mais do céu e quem não vai gostar, a gente entra numa questão complexa, porque todo ser humano tem hábitos, desejos e vontades pecaminosas. Então, num certo sentido, todo mundo vai estar desconfortável no céu, porque todo mundo é pecador, certo? Mas a questão é, quem expressou
quem decidiu se aproximar, mesmo que seja um pouquinho que seja, de forma honesta, daquilo que é o ideal de Deus, isso é o suficiente para que Deus faça a obra nessa pessoa. Por exemplo, é o caso do ladrão na cruz. Vive uma vida inteira de erro. Mas ainda assim, ele reconheceu que a vida dele estava errada, aceitou, pediu perdão. Então ele vai chegar no céu, ele vai receber o que ele pediu. Da mesma forma que vão ter bêbados, vão ter mentirosos, vão ter ladrões, vão ter assassinos no céu, mesmo que essas pessoas tenham vivido uma vida inteira de erro. E também vão ter pessoas que viveram a vida inteira de acordo com a vontade de Deus, sendo pessoas religiosas, cumprindo as leis da Bíblia, mas não vão estar, porque elas fizeram isso por iniciativa própria, por causa do pecado. Então, acho que a gente não pode também cair no extremo de pensar assim, mas então todo mundo... Porque no final das contas, Deus pode todas as coisas. Exato. Então eu acho que a questão é a decisão moral de uma pessoa de dizer, não, olha, eu, apesar de ser quem sou, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é o suficiente para a pessoa se sentir feliz no céu, porque o céu é isso, na última análise, né? A gente tem que pensar nessa questão de que escolher ver de acordo com a vontade de Deus e submeter o Espírito, isso envolve um processo que é clássico, todo mundo conhece, que é santificação. Mudança de mente, mudança de expectativas, mudança de propósito, mudança de visão de mundo, entendeu? Então, basicamente, assim, não é só eu quero isso, eu quero aquilo, Deus, o céu, o bom, o mal, não. É mudança de mente, enxergar as coisas de uma maneira, ou pelo menos da perspectiva de Deus, né? A gente precisa também ter em mente o seguinte: Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas para nós que já conhecemos, cabe a nós agora o processo da santificação, né, que é o primeiro ponto da salvação, a santificação. Então é o abandono, o esforço, que isso aí vai durar a vida inteira, né? A gente se esforçar para nós estarmos em conformidade com aquilo que Deus propõe para a gente. Deixa eu falar aqui também, olha só, Monique Santos, eu sonhei com minha avó, que já faleceu. Aí falaram para mim, por eu ter sonhado com ela, aí ela estava me chamando, isso eu sonhei, ela estava sorrindo para mim. Eu entendi mais ou menos aqui. Então parece que ela sonhou, né, com a avó, e aí falaram para ela, deram uma interpretação do sonho dela, né? Olha só que bacana, né? Isso aí pode ter diversas interpretações, né? Diversas linhas, né? Não tem apoio bíblico, né? É isso que a gente pode comentar a respeito desse caso. E é porque a mente humana, ela funciona dessa forma. A gente, os sentimentos que a gente tem, as vontades, eles permanecem na nossa mente, no nosso subconsciente por muito tempo. Então, a sua avó, por exemplo, é uma pessoa que provavelmente ela era muito querida para você. E não é porque ela faleceu que a sua mente se livrou de todas as lembranças e sentimentos. Então, isso cedo ou tarde vai vir à tona. A psicologia ela fala muito sobre isso. O que acontece nos nossos sonhos é uma representação dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas visões enquanto pessoas. Não necessariamente tudo aquilo que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente está dormindo é uma expressão da vontade de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes é simplesmente a nossa mente falando. A gente tem que ter muito cuidado ao interpretar sonhos de uma forma divina, porque a tendência que a gente tem é de dar um peso muito grande. Por quê? Porque o sonho parece muito real, na verdade. Ele tem um impacto emocional muito grande na gente. Isso faz com que a gente fique exasperado, emocionado com aquela situação, mas temos que lembrar, isso vem de nós, isso acontece na nossa cabeça. Nossa cabeça é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, você não precisa se preocupar com essa questão. De acordo com a Bíblia, o importante é de que a presença de Deus está conosco e de que aqueles que aceitaram a palavra de Deus, mesmo se morrerem, eles vão ressuscitar no último dia. Amém. Bacana, galera. Nosso tempo aqui já está avançando, né? Tá muito legal aqui conversar com vocês, mas está ficando um pouco tarde já. Vamos fazer as considerações finais?
Elias, antes de terminar, eu queria só ler 2 textos. E esse é um favor. assunto difícil, né, de tratar. Sim. E é difícil de engolir quando nós passamos por isso na prática. Mas eu volto a Eclesiastes, eu queria ler só 2 textos para finalizar. O primeiro texto está no capítulo 8, no versículo 12, e Salomão diz o seguinte lá: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. E depois eu pulo lá para o capítulo 9 e leio o seguinte: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, assim, Salomão, ele, apesar de mostrar a realidade dura como ela é, ele chama a nossa atenção para o poder da providência, né? Por mais que o nosso mundo pareça um liquidificador ligado o tempo todo, tudo bate em tudo, tudo está sendo triturado, Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. E quem dirá sobre a nossa própria vida, né? Sim, verdade. Galera, perspectiva bíblica de felicidade. Como que Para a nós gente... fecharmos aqui, É. E mais assim, ó, e se você pudesse também aí dizer alguma coisa para alguém que está sofrendo, a gente está nesse período aí difícil, pandemia, nosso país vai, não vai, daqui a pouco vem um decreto que manda fechar, outra cidade manda abrir, aí casos explodem, manda fechar de novo. Cara, muita gente está sofrendo, passando por dificuldades. E aí? olha, Perspectiva bíblica de felicidade. eu começo dizendo uma coisa, né? Usando a história de Abraão. Deus fez 2 promessas a Abraão, da terra e do filho, né? Que seria uma grande nação. Qual das duas ele viu em vida? Nenhuma. Ele não viu o povo conquistando a terra e ele não viu a grande nação que viria do filho dele. Então, daí você já começa a entender. Abraão criou uma expectativa sobre essas promessas, né? E ele não as viu. Mas por causa disso, Abraão ele deixou de estar ao lado de Deus? Ele não deixou. Ele permaneceu fiel. Então, a perspectiva de felicidade, muitas vezes, ela está além daquilo que nós enxergamos, como o Pilon disse agora há pouco. Deus vê tudo. E talvez, se nós não estamos felizes aqui nesse mundo, é porque ele está preparando algo maior para a gente na vida futura. Né? Então, nós temos também que ter esse cuidado, esse entendimento. Claro, Deus concede a nós uma porção da felicidade para nós sentirmos um pouquinho do que vai ser a eternidade. Tá certo? Mas também nós temos que entender que a felicidade, ela muitas vezes não é vista aos nossos olhos. A felicidade maior se encontrará no futuro. Né? Eu destaco esse ponto sobre a felicidade do ponto de vista bíblico. Mas há outros mais aí que vocês também vão terminar falando e explorando. Show de bola. Eu complemento o que o Henrique falou, citando Mateus 5, verso 4, né, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa consolação, Jesus não especifica aonde, quando ela vem. Então, está aberto para a nossa interpretação de que é algo tanto do momento presente, da presença do Espírito Santo na nossa vida, nos consolando aqui e agora, como também um momento final de consolação, no qual Deus vai resolver todos os problemas e todo o sofrimento de uma vez por todas. Então, acho que a nossa esperança deve estar resumida nesse sentido. Pilon? A questão da perspectiva bíblica de felicidade, eu gosto de usar uma palavra que é planificação, né? Planificação da comunhão com Deus, planificação da vida vivendo de acordo com os propósitos de Deus. Assim como um carro só funciona de maneira plena quando segue-se as prescrições de quem o construiu, o ser humano também. Ele só vai funcionar de maneira plena quando isso envolve o aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto espiritual, quando ele estiver seguindo o quê? Os propósitos de Deus. E quando se estiver seguindo os propósitos de Deus, mesmo que haja sofrimento, esse sofrimento vai ser encarado de uma perspectiva diferente. Entenderam? E também, só a título de advertência, né, para todos que estão nos ouvindo,
tomemos muito cuidado com as nossas expectativas. E nós devemos examiná-las com muito cuidado. O que eu estou esperando da minha vida, do futuro? O que estou esperando do meu próximo, meu semelhante? É bom buscar, examinar com bastante cuidado no que nós e como nós estamos fundamentando nossas expectativas, porque muitas vezes criamos expectativas falsas que geram o quê? Sofrimento. Muito bem. Eu também queria deixar 2 textos aí para o pessoal que está nos assistindo. O primeiro texto é João, capítulo 16, verso 33. Aqui diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O outro texto que eu quero deixar com vocês é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. A gente precisa entender, queridos, que a nossa comunhão com Deus nos ajuda muito a passarmos pelos nossos momentos de dificuldade. Muito. Existe uma música muito conhecida do nosso meio. Pode cair o mundo e eu estou em paz. E no final das contas é assim mesmo. Quando eu e você decidimos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, quando eu e você decidimos confiar nele de maneira plena, de fato, pode cair o mundo. Eu e você estaremos em paz. Deus continue abençoando a vida de vocês e que cada vez mais nós possamos entender os planos de Deus para a nossa vida, porque os planos dele não se limitam apenas aqui e agora, mas existe um céu esperando por mim e por você. Galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Nossa resenha aqui foi muito da hora, hein? Muito da hora. A gente precisa marcar mais vezes e eu tenho certeza que esse aqui só foi o primeiro vídeo, né? É isso aí. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente, que comentaram, que deram sua contribuição. Em breve nós voltaremos aí trazendo outro tema relevante, importante para o nosso crescimento. Um abraço a todos aí. É importante Valeu, pessoal. ressaltar que estamos abertos a sugestões, tá bom? Isso aqui foi uma primeira experiência e vamos desenvolvendo cada vez mais. Isso aí. Com certeza. Antes de ir embora, a Cíntia mandou aqui uma mensagem, nós vamos ler, pena que acabou nosso tempo. Bruno Tertuliano, esse cara que é fera Grande também. Bruno. Resron, em que lugar do mundo o Resron deve Olha estar, o Resron, né? aí. Beleza, galera. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado por estarem conosco até o momento. Valeu. Valeu, Valeu, boa noite. minha gente. Um abração. Até mais.